comercial não funciona sem um líder. Não funciona, não adianta. Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade Empresarial. O podcast que é feito para você, empresário, viver com mais lucro, liberdade e alinhado ao seu propósito. Eu sou Carolina Santos e sou sua mentora nessa jornada. E toda terça-feira, 6 horas da manhã, tem um episódio mais que especial para você receber conteúdo, direcionamento, ter clareza e ter o ajuste de rota para você chegar nos seus resultados. E hoje, como sempre, um convidado muito especial. Ele é diretor comercial dos produtos digitais da WhatsApp. Além disso, é mentor, sócio do Flávio Augusto na Liga MLS, é mentor do Tech Sales Club. E, gente, é meu mentor de vendas. O papo hoje é sobre vendas. Para mim é uma honra, um prazer ter você aqui. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com a sua audiência, com a galera, para que eles possam aprender e aplicar as coisas. Com certeza. Aqui a gente vai falar sobre vendas, formação de time de vendas, tirar alguns mitos aí que você tem sobre isso. E eu quero que você já compartilhe esse vídeo, já se inscreve no canal, porque com certeza você pode ajudar alguém também a vender mais e vender melhor, né, Diego? Com certeza. Muito bom. Diego, podemos mergulhar aqui nesse oceano todo? Com certeza, vamos lá. Então, gente, ó, papel e caneta na mão, que vem coisa boa para você. Diego, sempre começo a conversa com uma pergunta que é igual para todo mundo, para a gente dar o play aqui nessa conversa. O que é liberdade para você? Liberdade, eu prego muita liberdade em vendas, viu, Carol? Não é? Eu falo bastante sobre liberdade dos meus vendedores. E talvez eu trazer um contexto da WSP, né, da Wiser Sales Platform, que é um canal de vendas da WhatsApp, porque lá a gente prega muito essa questão da liberdade. Eu passei muito tempo da minha vida trabalhando para empresas, né? Trabalhei 18 anos no Grupo Carrefour, desde meus 14 anos de idade. E ali eu não tinha liberdade. Não que a empresa seja ruim, não é nada disso. A empresa é muito boa, aprendi muito lá. Mas dentro do contexto do qual eu estava inserido, eu não tinha liberdade de escolher minhas férias. Eu não tinha liberdade de onde eu morar. Eu não tinha liberdade de poder decidir realmente o que eu ia fazer, quando eu ia folgar. Então, quando você decide empreender, você conquista essas liberdades. Você tem que trabalhar pra caramba, vai ralar muito. Porém, eu acho que liberdade é realmente você ter o poder de escolha, você ter o protagonismo da sua vida, você poder fazer o que você quer e quando você quer. E não só a liberdade de agenda, mas a liberdade de você poder gerar um resultado de acordo com o nível de esforço que você emprega no que você está fazendo. E você encontrou isso com as vendas? Eu encontrei isso nas vendas, né? Eu comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade, passei por vários departamentos, né? Comecei ali, 11 anos de idade, no departamento de depósito de areia e pedra. Depósito de quê? Depósito de areia e pedra. Areia e pedra, tá. Então eu trabalhava ali no setor de embalagens, né? Pegava a pá lá, enchia o saco de areia, selava na máquina e dava pra galera carregar. Trabalhei no setor de delivery, né? Trabalhando de entregar marmita de bicicleta. Depois, com 14 anos, acabei entrando no Grupo Carrefour. Lá eu passei por gestão e finanças, passei por projetos, passei por tecnologia. Vários departamentos, menos a área comercial. Nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com vendas. E quando eu realmente comecei a trabalhar com vendas, foi aonde eu encontrei essa liberdade. E aí, o que mudou na tua vida a partir de então? Deixa eu melhorar a pergunta. O que as vendas mudaram na sua vida? Bom, vendas, ela te tira daquela caixinha da precificação no mercado. E quando eu falo de vendas, a gente pode entrar em qualquer segmento aqui, né? Corretor de imóveis, vendedor de carro. Eu tenho um amigo meu que ficou rico vendendo carro, né? E como vendedor, não como dono de loja. Porque vendas, ela tira o seu limite de ganho. Tá. Quando a pessoa entende isso, ela entende que independente do que ela faça, ela tem que vender para ela conquistar mais clientes, novos projetos. Então, eu acho que vendas, ela te tira daquela precificação que o mercado te dá. Quando eu trabalhava no Grupo Carrefour, eu tinha minha formação, eu tinha minha experiência e o mercado me dava um preço. Em vendas, não. Em vendas, você vale o quanto você produz. Então, geralmente, você não tem limite de crescimento em vendas. Tá. E o que pode limitar um vendedor? Mentalidade. Um tema bom pra gente puxar aqui, né, gente? Mentalidade. Vendas é técnica, gestão das emoções e fome. Só que a técnica representa um pedaço pequeno. A gente tem várias boas técnicas aí hoje no mercado. Receita previsível, spin sell, as 7 passos, que é o que a gente utiliza. Então, a técnica, ela te dá o direcionamento, ela te dá a condução
porém não é ela que determina o seu resultado. O que vai determinar o seu resultado é a sua fome, a sua vontade e o seu controle das emoções. Quando você fala mentalidade, deixa eu voltar você falou 3 pilares. O quanto cada um representa, na tua visão? Na minha visão técnica, eu chutaria ali de 15% a 20% no máximo. Uau. A questão da gestão das emoções, você pode colocar aí mais 40% e a fome mais 40%. Caramba. Porque, na verdade, são 80% da mentalidade como um todo que envolve comportamento e gestão das emoções. Porque, te dar alguns exemplos claros disso, tá? Lá na WhatsApp, a gente tem as competições comerciais e 2 temporadas anteriores, a gente vai pro resort, leva a galera lá, os campeões, né? Pra um evento bem bacana. Há 2 temporadas atrás, tinha uma menina que tinha acabado de entrar na empresa. Ela entrou no início da temporada. O nome dela é Tainá. A Tainá foi a campeã da temporada. Só que a Tainá, ela nunca tinha trabalhado com vendas. Ela nunca tinha entrado nesse contexto, né? Ela era uma cliente. O Clauber ligou para ela, vendeu o curso de inglês para ela. Ela comprou o curso, depois no dia seguinte ela falou, meu Deus, o que esse cara fez comigo? Como que eu gastei aqui R$3.000 num curso de inglês? E ela ligou ele para ele chorando, me fala, o que você fez comigo? Nossa, como que você me conduziu? Eu fiz uma compra e tal, me penotizou. Aí ele falou, não, você quer cancelar? Ela falou, não, eu quero trabalhar com vocês, eu quero aprender isso. Olha só. Aí ela entrou, aprendeu e ela foi a campeã da temporada. Que legal. Sendo que ela disputou com várias outras pessoas que tinham 2, 3, 4 anos de empresa. Ou seja, tecnicamente, as outras pessoas eram mais experientes. Ela tinha muita fome, ela tinha muita vontade de aprender. Então isso mostra, de forma prática, que essa parte da mentalidade, ela influencia muito dentro do resultado do vendedor. Então, se a pessoa tem fome, tem ambição, ela quer crescer, ela quer prosperar, ela quer dinheiro, ela gosta de resultado e tem as emoções certas, a técnica é só um detalhe. Exatamente. A técnica é só o processo que vai conduzir o cliente. Que impulsiona. Mas também pode acontecer o contrário. Se a pessoa tem fome, tem ambição, tem as emoções até fortalecidas, mas não tem a ferramenta certa. Sim. Também, a pessoa pode ter ali todo... Ó, vamos pensar assim, dentro da minha condição, né, dentro da minha história de vida, eu tinha uma vontade de crescer, eu tinha uma ambição. Quando eu trabalhava no Carrefour, eu fazia bico de garçom para poder pagar a faculdade de administração, porque o dinheiro que eu ganhava era para ajudar minha mãe em casa. Então assim, eu sempre tive um pouco disso, de querer crescer, de não estar satisfeito. Só que eu não tinha encontrado ainda a ferramenta. Então, quando a gente traz para o contexto da venda, é a mesma coisa. Às vezes o vendedor está ali, sabe, controla as emoções, mentalizado, assim, querendo crescer, mas se ele está utilizando uma técnica errada para o perfil de público dele, para o contexto dele, no mercado que ele atua, realmente ele não consegue avançar. O esforço acaba sendo desproporcional com o resultado que ele está gerando ou pode gerar porque está usando a ferramenta. Tipo, está forçando na alavanca errada, né? Exatamente. A técnica, ela tem um impacto menor dentro do processo como um todo, mas sem a técnica também fica difícil você seguir. Bacana. Então, para você que é vendedor, já pega essa visão aqui. Mentalidade, emoção e técnica. A pergunta é, você tem ambição de verdade? Você quer de verdade? Aí entra um ponto muito interessante, Carol, porque tem muita gente que tem vontade, né? Tem um desejo, mas quem quer de verdade está disposto a fazer o que for preciso, inclusive as coisas que tiram você da zona de conforto, para que você atinja aquele objetivo. Muita gente fala que quer, mas poucos de verdade mostram com a atitude que quer, porque o querer de verdade ele impacta diretamente no seu comportamento. Mesmo você, pensa o seguinte... Nós, como seres humanos, temos 2 funções primárias, né? Que é procriar e preservar a energia. Dentro do preservar a energia, o seu cérebro, você está o tempo todo brigando com o seu cérebro para não fazer o que é preciso ser feito, porque te tira da zona de conforto. Te dá um sentimento ali quando você não consegue, de fracasso, de rejeição. E esse sentimento, ele ativa as mesmas áreas cerebrais que a dor física. Então, a pessoa, de forma natural, humana, ela evita ir para esse confronto de uma venda. Porque venda não, sim. Né? Não, sim. Muito mais não do que sim. Exatamente. Então, ela tem que estar ali realmente decidida. Não só o querer de falar, o querer de atitude que mova o comportamento dela. Então, sem a fome, sem esse querer de verdade, não vai ter bom vendedor. Não vai ter bom vendedor. E aqui entra um outro ponto importante. Muita gente traz a venda como algo ruim. Acha que vender é empurrar alguma coisa para alguém, é convencer alguém de alguma coisa, o que na verdade não. Se você, por exemplo, que ajuda empresários a conquistar liberdade, você sabe que você vai ajudar o cara a ter mais tempo de vida, o cara vai ter a vida dele mais organizada financeiramente, ele vai ter uma clareza para tomar decisões em projetos que ele possa fazer expansão, então você ajuda o empresário. Então quanto mais você, Carol, quer aumentar
o seu ganho financeiro, tem mais ambição, quer trocar de carro, morar numa casa melhor, você está impactando diretamente outras vidas, outras pessoas. Então a sua ambição, ela anda junto com a sua missão. Se a sua missão é impactar cada vez mais pessoas, cara, você tem que ter ambição, não é uma coisa ruim. E você tem que vender, porque você está conduzindo alguém para que ele tome uma decisão de algo que vai ser bom para ele. Bom para ele. Muito bom. E na tua visão, pela tua experiência, você já treinou milhares de vendedores, né? Sim, hoje eu tenho, na média, ativos uns 2.500 vendedores. Ok. Tem algo que o empresário, de repente, possa fazer, ou aquele vendedor também, que às vezes está com o foguinho daquela ambição meio apagado, para incendiar essa ambição, para incentivar, para que ele tenha mais fome, mais vontade de fazer acontecer? Eu não quero advogar em causa própria, Carol, aqui, mas que nós somos mentores, cada um dentro do seu contexto. Né? Mas para mim foi muito importante ter um mentor, que o meu mentor é o Flávio Augusto. Então esse direcionamento, às vezes a gente tá com a ambição baixa, a gente tá meio perdido, por isso que a gente precisa sempre de uma liderança. Seja uma liderança espiritual, seja uma liderança empresarial, seja uma liderança de qualquer aspecto, né? De um aspecto físico, quando você contrata um personal trainer, você tá contratando um líder ali para te direcionar para o resultado que você quer atingir. Quer dizer, você tem ambição, mas sozinho não consegue. Às Vem um vezes, mentor e todo mundo tem problema. Sim. Quando você tem alguém ali, um líder, um mentor te ajudando, ele te dá uma visão clara, porque às vezes você tá no turbilhão ali de problemas na sua vida e ele fala, cara, calma aí, dá uma respirada, olha para isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui resolve. Que é facilitar o processo. Que é facilitar o processo, exatamente. Bacana. Então é importante isso, é importante você estar sendo direcionado por alguém, porque todo mundo tem alguma coisa a aprender. Bacana. Então aqui já tem, acho que para o liderado e para o líder, né? Exatamente. Muito da performance do resultado da venda é responsabilidade do líder. Sim, total. Mas se eu não tenho um bom líder que me puxa, que me incentiva e coloca a lenha na fogueira ali, eu preciso buscar intencionalmente um bom líder e me colocar nesse lugar de aprendiz. Seria isso? Exatamente. Ter um coração ensinável, humildade e tá disposto. Porque tem gente que tem bons líderes, mas não tá disposto. Sabe? Tem um orgulho, tem alguma coisa. E, cara, esse orgulho não vai te levar em lugar nenhum, né? É você pedir ajuda, ter humildade de aprender, de entender que você não sabe tudo. E é bom saber que não sabe de tudo, Sim, né? Porque libertador, né? Exatamente. Maravilhoso. Então, a liderança é um ponto fundamental para o sucesso de vendas. Total. Bacana. Vamos entrar nesse aspecto agora. Sendo a liderança um fator determinante para o sucesso das vendas, como que é o comportamento, como é a rotina de um bom líder que puxa resultado, que traz resultado, que realmente coloca a equipe num outro patamar? Primeiro, a gente tem que separar aqui, Carol. Muita gente fala que é gerente comercial. Muitas vezes um gerente comercial é um cara administrativo, que tá ali olhando indicador, que tá olhando planilha de folga e de férias, que tá fazendo a gestão. A área comercial, pode ter um gerente comercial? Pode ter, mas de fato não precisa. Precisa de um gerente de vendas. Tá, pera lá, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos explicar. Boa. Gerente comercial, gerente de vendas. Vamos Desenha pra gente. a diferença. O gerente comercial é esse cara que fica ali na cadeira de gerentão, que fica só dando ordem, só administrando. Em muitos casos não precisa. Você tendo um bom auxiliar administrativo que faça as tarefas administrativas, ali. um sales op que vai trabalhar com dados, você não precisa de um gerente comercial. Tá. Você precisa de um líder comercial, um gerente de venda, um diretor de vendas. E o líder comercial tá vendendo junto com o time. Então, de uma forma macro, qual que é o dia a dia de um gerente comercial, de um líder de vendas, na verdade, né? De um gerente de vendas? Ele tá dando ativação do time todo dia. Muita gente negligencia isso. Rotina isso. Rotina. Todo dia, reunião de bom dia, de boa tarde, depende do turno, para saber se o cara tá chegando no horário, falar sobre o resultado do dia anterior. Porque times que olham as metas todos os dias têm 30% mais de chance de bater a meta. Uau. Comparado com o time. Isso é dado de mercado, pode pesquisar. 30%. 30% a mais de chance se você olha todo dia aquela meta. Se você deixa para olhar no fim da semana, no fim do mês, a tendência é que você tenha menos performance no atingimento dessa meta. E aí já vem um fator, né? Tem muita empresa que olha o resultado só para fazer autópsia, né? Já morreu faz tempo. Exatamente. Aí não já adianta, passou né? o mês inteiro, não tem mais o que fazer. E é fácil ser profeta do passado, né? Ó, você não atinge o resultado porque você fez isso, né? O ponto é, você tá olhando a meta todo dia, você tá olhando a venda todo dia, o resultado todo dia, você consegue direcionar o seu time através das atividades, porque a venda, ela é uma consequência, não é uma causa. Não vai ser surpresa, então. Não tem surpresa para um time bem liderado. Exatamente. Seria aí faz isso. uma campanha comercial, faz isso. Então o líder tem que estar todo dia ali olhando os dados, fazendo esse start do dia com o time,
trabalhando dentro do processo de direcionamento e treinamento, que muita empresa negligencia o treinamento. Você fala treinamento diário também. Treinamento diário. Eu não estou falando assim 1 hora de reunião todo dia de treinamento. Mas todo dia, dentro de uma reunião de 30 a 45 minutos ali, você trazer o resultado do dia anterior, trazer a meta do dia e trazer um insight ali de mentalidade ou de prática de vendas em relação ao produto ou serviço que você presta. Pontual. Dentro de treinamentos semanais em relação à técnica, também muita gente negligencia isso, porque acha que o vendedor já está vendendo bem, que está no automático. Mas muitas vezes a gente vai desviando ali a rota, sabe, bem pouquinho, imperceptível, que lá na frente vai te levar para um caminho completamente diferente. E o terceiro ponto, que é o mais importante de todos para o líder de vendas, vender. O líder vende. Gerente de vendas ou gerente comercial, como preferirem, tem que vender. Líder vende. Porque se o líder não vende, ele não tem o respeito genuíno do time de estar realmente junto com eles, de estar à frente. O gerente comercial ou gerente de vendas, ele não é técnico, ele é capitão, ele joga junto. Tá. E dentro desse processo, ele tá ali com, sabe, com cheiro de rua, ele tá sabendo o que o vendedor dele tá passando, ele consegue dar um insight mais poderoso. E mais ainda, Carol, o gerente de vendas ele tem que ser formado dentro do processo. Na WhatsApp, em 30 anos, a gente nunca contratou um diretor comercial, nem um gerente comercial. Construção a gente desse formou todos eles. Eu sou diretor comercial na WhatsApp e eu fui formado do zero como vendedor. Por quê? Porque quando eu vou falar com a base, eu passei pelo aquele mesmo caminho que ele está passando. Você sabe eu passei as dores, pelaquela mesma sabe dificuldade que ele está passando. E eu tenho respeito dele porque eu bati todas as metas que ele precisa bater para chegar nesse cargo. Então é o resultado que te chancela para estar onde você está. Exatamente. Não é porque o Flávio gostou que eu sou simpático. Amigão do Flávio, amigão, não. Né? Não, foi pelo resultado que eu construí, eu fui batendo meta e sendo promovido dentro de um plano de carreira meritocrático. E assim eu assumi a posição de diretor. Bacana. E quando você olha para as empresas, né, que você mentora, que acompanha, que convive aí no dia a dia, existe essa clareza da meritocracia para o vendedor, para ele ocupar a cadeira que ele conquistou e não porque ele é amigo, porque ele é gente boa pra caramba, porque é filho do dono, enfim. Esse é um grande problema, Carol, e não só da área comercial. Primeiro, né, falando de área comercial, toda empresa tem que entender que a área comercial é a área mais importante da empresa. E, de novo, não estou advogando para causa própria. O ponto é, qualquer empresa para crescer precisa de novos clientes. Tá. Se o cara tem ali uma gama de clientes, eu vou melhorar minha margem, bacana, vai melhorar a lucratividade, só que ele ainda continua com aquela base de clientes. Se um cliente sai, o que acontece? O ganho dele cai. Então o ponto é, médico, advogado, empresário, qualquer empresa, qualquer modelo, qualquer segmento, independente de qualquer coisa, uma escola, precisa de novos clientes para poder expandir, para poder faturar mais, para poder crescer. Tá. E, obviamente, atuando dentro de uma gestão de processos, uma gestão de pessoas, uma gestão interna ali, ele consegue potencializar ainda mais isso. Agora, de fato, a empresa tem que entender que a área comercial é a área onde todas as outras áreas dão suporte para ela, porque ela traz o cliente. Aí, o atendimento tem que atender o cliente bem, né? Tem que fazer com que o cliente permaneça, tem que ter delivery e tudo mais, dependendo do contexto. Esse é o primeiro ponto. Parar de olhar para a área comercial como um custo e entender que ali é a fonte principal, é o pulmão da empresa. E existe o risco, Diego, isso é fato, de criar estrelinhas de um departamento por conta dessa visão? Olha, se o cara tem muito resultado, que ele seja estrela. Que ele seja, mas que traga resultado. Né? Agora, não pode ter estrelismo baseado em ego, né? Tá. É baseado em resultado. Mas, óbvio, né? Dentro de uma cultura empresarial saudável, não tem estrelismo. Todos os setores são importantes. O comercial sabe que se ele vender e a empresa não sustentar o cliente, não atender bem e não entregar, também não tem resultado. Esse é um fator que muitas vezes acaba boicotando emocionalmente o vendedor, né? Porque ele tem dúvida se a indústria, por exemplo, vai conseguir entregar, se o prestador de serviço vai conseguir prestar aquele serviço, aí ele fala, melhor não vender, porque senão eu vou me queimar com o cliente. Então, esse é o ponto. Não é que as outras áreas têm que ficar bajulando o comercial, não. As outras áreas têm que fazer o trabalho dela muito bem, para que o comercial tenha segurança em vender cada vez mais. Conseguir vender. Essa autoconfiança vem do processo bem estruturado também, né? E facilitar a vida do comercial. Porque quanto mais fácil a vida do comercial, mais ele performa, mais clientes ele traz, mais a empresa cresce e gera oportunidade para todo mundo. Então esse é o primeiro ponto. As empresas têm que parar de olhar para o comercial como um custo ou como um setor que dá para terceirizar. E aí tem um fator, Diego, que você falou de estar sempre crescendo a base de clientes, né? E é uma coisa que a gente vê que muitas empresas, principalmente da pandemia para cá, migrou brutalmente para o marketing digital. Bacana, uma ferramenta legal, tráfego pago, fazer conteúdo, né? Inclusive estamos produzindo conteúdo aqui, mas é um movimento que tem ficado mais difícil, não só pela
pelo volume de oferta de conteúdo, como também pelo volume de leilão no tráfego pago. Como que dá para as equipes comerciais, para as lideranças, driblar essa questão, essa situação que está cada vez mais acirrada, né? Vamos lá. O empresário que se preze, ele tem que transformar a empresa dele numa empresa educacional. Não no sentido de vender produto de educação, mas no sentido de formar pessoas. Pronto. Então, quando a gente ouve, né, isso tem sido muito difundido, né? Inclusive Sim. pelos nossos mentores, né? Toda empresa é uma empresa, ou deveria ser uma empresa de educação. Para educar, não somente enquanto educação empresarial, educação Não, infantil, enfim, não mas produto de educação, mas educação interna na formação de pessoas. Formar pessoas. O ponto é, CAC está aumentando, né? Os grandes players vindo para o digital, está cada vez mais difícil e tem a mudança no comportamento do consumidor. Eu, por exemplo, quando eu vou pesquisar alguma coisa no Google, né? Porque muita coisa a gente pesquisa no Instagram, no Mercado Livre, se for produto já vai direto na Amazon. Agora no Google, vou pesquisar um serviço, limpar sofá. Eu pesquisei lá, limpeza de sofá Sorocaba, né? Que é da onde eu moro hoje. O que eu faço? Subo o patrocinado. Primeira coisa, natural. E não é porque eu entendo de venda, porque eu trabalho com venda. Não, é um comportamento natural do consumidor hoje. Você porque escolher, ele né? pensa o seguinte, o cara pagou pra estar ali. Será que ele realmente é bom ou se ele tá aparecendo ali porque ele pagou? Tem dúvidas. Aí eu vou pro orgânico. Então tem 2 pontos que os empresários têm que se preparar para essa nova onda do digital que vai ficar cada vez mais difícil. Primeiro, conteúdo orgânico. Geração de conteúdo orgânico. Esse é um ponto. Segundo, venda ativa. Porque a geração de conteúdo orgânico vai te trazer um nível de autoridade e visibilidade de forma natural, sem estar pagando para isso. E aí o seu cliente ali, a sua audiência te respeita muito mais por isso. Segundo, venda ativa, para não depender do marketing. Não depender. Porque assim, o marketing é muito bom, gera lead. Muita empresa pega o lead do marketing e não tem um processo comercial eficiente para poder converter. Perdeu o dinheiro. E aí fica colocando a culpa no marketing. É uma briga, né? Segundo, tá ficando cada vez mais caro, tá, o CAC tá aumentando, a margem do cara vai diminuindo. Se ele não tem um processo de venda ativa que vá atrás do cliente, em algum momento ele vai sofrer muito aí. E já olhando para essa tendência, esse movimento, que é a produção do conteúdo orgânico, é isso que os grandes empresários estão fazendo? É esse movimento que o Flávio Augusto está dando as caras, o velho da van dá as caras, Exatamente. o Cimed dá as caras. É por conta disso. Para baixar por o CAC? conta disso. Mas quando a gente traz para um contexto, Carol, de grandes empresários, né? A audiência pode pensar, não, o cara é fácil, o cara já é famoso, né, e tudo mais. Mas quando a gente fala do pequeno e médio empresário, ele precisa atrair o cliente dele de forma orgânica justamente para que o cara, quando vê patrocinado, ele não passe a tela, porque ele não confia. O ponto é, você tem 80% mais de chance de comprar um produto ou um serviço se ele foi indicado por alguém que você conhece ou confia, do que se você vê esse mesmo produto ou serviço num anúncio na internet. Isso é dado de mercado. Ou seja, o orgânico vem cumprir esse papel. O orgânico, ele vem ali gerar uma confiança através da audiência, do posicionamento, da presença ali no digital, dentro de uma conquista genuína daquele público. E aí, quando você atrela isso a um processo comercial de venda ativa, você vai atrás do seu cliente. Bacana. Aí você não fica dependente, inclusive, do marketing. Vamos falar mais sobre venda ativa, então. Abre essa caixa aí pra gente, essa caixa de ferramentas. O que é uma venda ativa? E se o empresário que está assistindo a gente não tem, como é que ele pode fazer para começar a ter a partir de hoje? Venda ativa, ela é na WhatsApp, a gente nunca esperou o cliente vir até a gente. Numa escola de inglês, você pensa o seguinte, você vai lá e tá matrículas abertas, venha estudar com a gente. O WhatsApp não faz faixinha na fachada. A WhatsApp não faz faixinha na fachada, exatamente. Nós vamos atrás do cliente. Então, dentro desse comportamento de venda ativa, a gente consegue matricular milhares de alunos, né? Dentro da pandemia, a gente matriculou mais de 1 milhão de alunos na pandemia. Tudo com venda ativa. Porque a gente trabalha dentro do contexto da indicação. Usando esse dado de que você tem 80% mais de chance de comprar algo porque você foi indicado por alguém que você confia, essa confiança é transferida dentro dessa indicação. Então, o cliente já chega com a base de confiança porque o amigo, o primo, o colega de trabalho, o familiar é cliente desse produto ou serviço. Dentro desse contexto, para trazer mais simplicidade ainda, Carol, pensa o seguinte, uma manicure. Manicure, você faz as unhas a cada 15 dias, sei lá. E aí você tá na correria, empresa, mentorado, filhos, né? O Zé, que tem que cuidar do Zé. A vida acontecendo, tem que cuidar do Zé. E aí a vida acontecendo, aí você fala, meu Deus, tem que marcar unha, meu Deus, tem que marcar unha, meu Deus, tem que marcar unha. Aí você vai e tal,
passa 15 dias nada, depois vai ter um evento, e aí você liga lá pra Maria, oi Maria, tudo bem? Meu, apareceu um evento aqui de emergência, uma gravação, preciso marcar urgente. Ah, eu não tenho agenda. O que vai acontecer? Você vai marcar com outra pessoa, você vai gostar, e a Maria perdeu o cliente. Perdeu. Então, qual que é o processo de venda ativa aqui? A Maria tem que ter que seja a caderneta dela, e aí cada empresário traduza para sua realidade, CRM, enfim, sistema, e falar assim, nossa, tá chegando o ponto da Carol aqui. Carol, ó, vai dar 15 dias a sua unha e você não marcou, minha agenda tá enchendo, você quer marcar? Eu tenho amanhã tá hora. Aí você vai falar, nossa, menina, obrigado, nossa, eu tava para marcar e na correria acabei esquecendo. Então Isso acontece. Se antecipar na necessidade do cliente. Isso acontece com manicure, dentista. Pô, dentista, a cada 6 meses tem que fazer limpeza. Passa 7, 8 meses, ninguém liga pra você pra falar que você precisa marcar. Médico, eu tenho Wolff Parkinson White, que é uma condição rara no coração. É o quê? Wolff Parkinson White. Bonito nome, deve ser algo não tão bom. Eu tenho que fazer um acompanhamento a cada 6 meses. Caramba. E é pago? Não é pelo convênio, né? Cada vez que eu ia lá no Dr. Sérgio, eu vou falar o nome dele, quem quiser assistir ele vai aprender agora. Eu ia no Dr. Sérgio e, pô, cada vez lá era 2.000, 3.000 dentro de exame, um monte de coisa que a gente faz, né? Sim. Passou eu na correria, comecei outro projeto e tudo mais, passou 7 meses, 8 meses, um ano, um ano e meio. Passar, né? Não, ninguém pegou assim, Diego, o Dr. Sérgio tá preocupado com você. Faz mais de 6... Cara, faz 1 ano que você não veio fazer seu acompanhamento. Olha só. E aí, o que aconteceu? Eu fui para um evento, conheci o Dr. Cristiano, já fiz todos os exames, amanhã tem consulta com ele. Entendeu? E aí o Dr. Sérgio perdeu um cliente por falta de acompanhamento. Por falta de venda ativa, um comportamento comercial ativo onde você vai atrás do cliente. Isso dentro do contexto da sua base de clientes que você já tem. Já era um cliente que já pagou por ele, né? Exatamente. Agora, quantas pessoas da sua base de clientes podem te indicar outras pessoas? Esse é um ponto muito importante. Lá na WhatsApp, cada vendedor falou com uma pessoa, vendeu ou não vendeu, pega 20 contatos. 90% de efetividade. Ou seja, se eu falar com 10 pessoas, 9 vai me passar 20 contatos. Aí alguém vai falar assim, ó, eu não passaria 20 contatos. Né? Com a técnica Muitos de vocês passaria, tá? Mas talvez possa fazer parte dos 10% que não passa. Sim. E tá tudo bem. E às vezes é questão da técnica certa, né? Exatamente, porque uma condução. A gente usa conceitos da neurociência para fazer com que a pessoa execute ações e ela passa os contatos gerando contexto ali. Não simplesmente, Carol, me indica aí 10 pessoas que queiram aprender inglês. Você vai falar, pô, 10 pessoas que queiram aprender inglês. Eu não conheço 10 pessoas que queiram aprender inglês. Eu nem sei se eu conheço 10 pessoas por dia. Nem sei se eu falo com 10 pessoas assim por dia, né? Quando você conduz, traz contexto, vai fazendo com que a pessoa diminua o esforço cerebral dela e ela tá com a agenda na frente dela, acaba todas as objeções. Então, com a metodologia certa, que é aqueles 20% que você falou, com a técnica certa... Com a técnica certa, ele você consegue acelerar multiplicar. os resultados. Por quê, Carol? Se você atende médicos, se o seu cliente é médico, médico conhece médico. Sim. Quantos outros médicos ele pode te indicar? Ontem, inclusive, eu fui fazer uma palestra para advogados. E advogados, majoritariamente, trabalham com indicações. Só que indicação passiva. Pô, o cara me atendeu, né? Por exemplo, eu tive um problema com a companhia aérea. Fui lá, falei, tava no grupo de amigos, e aí eu falei, pô, cara, deu atraso, nossa, 2 horas, tive que gastar com legal. Aí meu amigo, o Thiago, falou, pô, fala com o Pedro, advogado, ele vai te ajudar. Foi passiva. Então, assim, é uma passiva. Se o problema não aparecesse naquele contexto, o Pedro não teria o Diego como cliente. Agora, dentro de um contexto de atendimento, eu chegar assim, Carol, quantos outros empresários você conhece que sofrem com essa mesma dificuldade sua em vendas, em contratar, em sei lá o quê? Dá um comando direto para o cérebro para ele buscar. Para ele buscar. Isso dentro do processo de conexão, de rapport ali no processo de venda. Quando chega lá no final, eu vou pegar esses contatos, não vou pedir, eu vou pegar, vou conduzir a pessoa dentro de voz de comando para que ela esteja com a agenda do celular aberta. Ela já lembrou, ela não vai falar assim, vou pensar em algumas pessoas de falar, ela já pensou. Na hora que ela pensou, ela nem pensou que ia me dar contato. Mas aqui eu pego os contatos. Então, e aí tem 90% de efetividade. Que sensacional. E isso, CAC zero. CAC zero. CAC, custo de aquisição de cliente. Você não está pagando aquele lead, ele está vindo a custo zero. Muita gente deixa dinheiro na mesa por isso, Carol. Muitos clientes seus te indicaria com maior prazer para pessoas que eles conhecem se você provocasse essa indicação. Mas da maneira correta. Da maneira correta. E as pessoas confundem muito, né? Vou pedir indicação. Aí, se eu lembrar, eu passo. Exatamente. Não é isso. É outra técnica. É uma técnica que é o WhatsApp. O Flávio desenvolveu isso lá atrás, né? E é isso que fez ele bilionário em dólar. Exatamente. Então, se um bilionário em dólar tá fazendo porque deu certo e funciona, quem é você na fila do pão para falar que não? E aí, Carol, você conhece o nosso amigo Felipe Ottoni, né? Dentro de uma das empresas dele, de proteção veicular ali para caminhões,
ele tem 17% de conversão nos leads do marketing, que é uma conversão boa, muito alta, porque ele alto, aplica o processo de venda ali. E 70% de conversão nas indicações. Caramba. Ou seja, a cada 10 pessoas, 7 fecha. Quer dizer, uma coisa não elimina a outra, mas ele não depende do marketing. Exatamente. E se Isso o Instagram caiu, o Google faliu, a internet caiu. Google, cortaram os fios submarinos lá. Ele não depende disso. Hackearam a conta. Continua trabalhando. Continua trabalhando e gerando resultado. Então, bacana. É importante esse contexto, né? Marketing é importante, faça, só que ele não é necessariamente o mais efetivo, que vai trazer o dinheiro mais rápido e que vai ter um custo, né, bem diferente. E isso é dado de mercado, Carol. Não é opinião nossa aqui, é dado de mercado. Você está com muitos empresários ali no dia a dia, na rotina, Exatamente. provando por A mais B os resultados. E qualquer chat GPT, Google que você pesquisar, você vê que a conversão da indicação é absurdamente maior. Legal. Então, essa metodologia que você usa e ensina e já treinou milhares de vendedores é a metodologia dos 7 passos. Os 7 passos é o processo de venda. Vamos trazer em 3 pilares, Carol, aqui. De um processo comercial eficiente para qualquer empresa construir uma máquina comercial. Tá. Para você construir uma máquina comercial, você tem que ter 3 pilares muito bem estruturados. O primeiro, processo de venda, que aí a gente utiliza a técnica dos 7 passos. O processo de venda ele tem que ser padronizado, replicável e escalável. O que eu quero dizer com isso? Não é um script de venda engessado que todo mundo vai repetir a mesma coisa igual um papagaio. Lembrei de uma agora. É um processo de condução aonde você ajuda o cliente trazendo clareza, trabalhando dentro do contexto dele, sem convencimento, ajuda ele a tomar uma decisão. Então, esse processo, quando ele é padronizado, ele ajuda a formar pessoas como o Diogo Peterson, que é um menino de 16 anos que virou gerente comercial. Uau, na Wiser? Na Wiser. A Rose, que é uma senhora de 63 anos, dona de casa, que virou gerente comercial vendendo curso de inglês, batendo meta, avançando dentro do processo. E aprendeu ali, do Porque zero. É padronizado, então não importa quem é a pessoa, isso vai me ajudar inclusive no processo seletivo, que depois a gente vai falar disso. Isso me ajuda entrou uma pessoa, independente da experiência dela, independente do perfil, ela vai seguir um processo padronizado que me traz previsibilidade e me gera resultado. Então esse pilar é o mais, tem que estar forte dentro do seu processo comercial, processo de venda. Depois vem o processo da estruturação comercial. Processo seletivo, que muita gente faz errado. Que é a estruturação do time. Do time. É a estrutura que faz aquele comercial funcionar. Processo seletivo, plano de carreira e comissionamento e treinamento. Processo seletivo, muita gente faz errado, a gente pode fazer, né, uma parte aqui falando um pouco sobre isso para dar algumas dicas para a galera já implementar a partir de agora. Plano de carreira e comissionamento. Você perguntou para mim ali atrás, né, se as empresas precisam ter isso ou quanto isso impacta. Impacta muito, porque o plano de carreira ele vira uma ferramenta de liderança dentro do seu processo comercial. Se a pessoa tem metas claras e objetivas, que ela sabe que se ela bater, ela vai atingir o próximo nível dela, mesmo na ausência ali de um líder momentânea, que é o terceiro pilar que eu já vou falar, lidera, né? Ela tem a meta, ela tem o objetivo dela, já sabe o que ela precisa fazer para ela atingir o próximo patamar dela. E o vendedor não quer só dinheiro, ele quer visão de futuro. Se você contrata um vendedor e você está pagando 10 mil reais para ele, o seu concorrente ofereceu 10.500, 11, ele vai embora. Agora, se ele tem clareza dentro do seu processo, o que ele precisa fazer e aonde ele pode chegar através do mérito dele, através do esforço dele, ele fica com você. Então, essa é a parte do plano de carreira e, obviamente, o plano de comissionamento, que aqui é um outro ponto interessante para os empresários prestarem bem atenção, tá? O comissionamento molda comportamento. Comissionamento molda comportamento. Fala mais. Se eu quero, por exemplo, que o meu ticket médio aumente, eu não posso trabalhar comissionando meus vendedores pela quantidade de vendas novas. Por quê? O cara vai trazer vendas ali de um ticket pequeno porque ele quer bater a meta dele dentro da quantidade de vendas. Aquilo que você incentiva é o que você vai ter, resumidamente. Exatamente. Tem uma cliente aqui do nosso grupo que ela trabalha com serviços jurídicos ali, de aposentadoria, de benefícios e tudo mais. E ela estava ali premiando, comissionando as vendedoras por trazer clientes. Só que ela trazia o cliente, muitas vezes quando ia protocolar o processo, ele era negado, porque não atendia requisito. E as meninas estavam ali enchendo, nossa, tá vendendo pra caramba, né? Trazendo, ganhando comissão em cima daquilo. Falei, cara, tá errado, você tá comissionando, você está promovendo um comportamento que não importa quem seja, vem para cá, vamos tentar puxar um benefício para você. É ruim demais para a empresa. E aí o que foi feito o ajuste? Ela ganha um comissionamento pequeno dentro do processo de captação de clientes, mas ela ganha um comissionamento maior dentro do sucesso do protocolo.
E aí o que começou a acontecer? Elas começaram a se preocupar mais com a qualidade. Porque não adianta ela trazer muita gente que ela ganha pouco. Se ela trouxesse pessoas que tinham critérios para ser concedido o benefício, tinha sucesso, ela ganhava mais. Entendi. Então a gente molda o comportamento do time a partir de como a gente paga o time. É a importância da visão estratégica do próprio empresário, do gestor, e com relação à empresa como um todo, porque nem toda venda é uma boa venda, né? Exatamente. Tem venda que não traz margem, ou não traz uma recorrência, ou ela Exatamente. totalmente sacrifica a empresa inteira para aquela entrega ser feita. Imagina se no seu critério de comissionamento ou do plano de carreira, você coloca puramente o faturamento. E você é uma empresa B2B. E aí o seu vendedor tem uma margem de negociação. Ele não vai querer perder a venda de qualquer jeito, ele vai querer descer ali. Então você está fazendo uma venda que é ruim para a empresa com a margem baixa, porque você está incentivando o seu vendedor a fazer isso a partir do comissionamento que você dá para ele. E aí tem todo tipo de cambalacho que os vendedores fazem para fazer com ficar certeza, bom, né? Segurar no fim do mês, para jogar para outro mês. Promete coisa pro cliente lá que depois dá um jeito. Empurra uns trem que não precisa para depois pegar de volta na devolução no mês seguinte. Enfim, tem muito cambalacho. Por isso que a liderança tem que ser muito presente, né, Diego? Isso daí que você falou é bem interessante, Carol. Porque assim, eu trabalhava no Carrefour, né? E na loja de Santos, eu tinha galera ali, eu era responsável em algum momento pelo departamento ali do pool de recebimento, que recebia as notas, mercadorias e tudo mais. E aí tinha um fornecedor que ele era, o representante era a gente fez amizade, era um amigo meu. Ele falava assim, cara, me ajuda, cara, faz esse pedido aqui pra eu bater minha meta, depois eu faço devolução sem custo pra você. Gente, tem Por todo quê? tipo Porque de cambalacho. a empresa tá colocando a meta do cara em cima do pedido puro. E o problema então, é o liderança e critério gestão, tá né? errado, exatamente. Então, esse é o segundo pilar, que é essa parte da estruturação comercial. E treinamento também, dentro ainda da estruturação comercial, que foi o que a gente falou. Constante, que é aquela rotina, constante, né? Formação. Terceiro pilar, liderança. Um time comercial não funciona sem um líder. Não funciona, não adianta. Então, o empresário que tem um time comercial e fica meio lá, eu tô aqui no meu escritório fazendo minhas coisas, a galera tá ali vendendo. Cara, tem que não estar vai. junto. Tem que estar abraçado junto. Tem que ter alguém. Ou ele forma alguém dentro desse processo. Em alguns contextos vai ter que trazer do mercado um líder só para botar ordem na casa e dar seguimento desse processo de formação. Mas de fato tem que ter alguém ali o tempo inteiro. Seja um líder, um gerente, um supervisor, um diretor. Tem que estar o tempo todo olhando para o time de vendas. Alguém que põe o ritmo. Batendo bumbo, vendendo junto, como eu falei, né? Trazendo ali performance do time, treinando o time. Porque senão fica aquela coisa. O empresário tá cheio de coisa para fazer. O time comercial tá ali, a galera tá vendendo. Mas assim, ele até tem uma falsa percepção de que tá indo bem. Aí não consegue avançar, o que ele faz? Contrata mais gente. E aí gasta mais dinheiro. Sendo que uma liderança aqui faria com que esse time talvez dobrasse. Performasse muito mais. Ou com as ferramentas certas também, né? Exatamente. Porque às vezes não tem técnica, não tem ferramenta, não tem então, nem isso mentalidade. Isso é o líder que tem que estar fomentando tudo isso. Sensacional. Agora, Diego, não sei se você ouve muito esse tipo de comentário, né? Ou de desabafo, ou de murmuração, chame como quiser. Tá difícil contratar vendedor bom. Tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. E aí, como é que é? Sempre foi? O agora vendedor tá pior? bom tá trabalhando. Boa. Se o cara fosse bom e não estiver trabalhando, então não é bom, não né? era bom. Concorda? O ponto é, para você contratar um vendedor bom, ou você vai pagar com dinheiro, ou você vai pagar com tempo. O que isso quer dizer? Para eu tirar alguém bom do mercado, eu vou ter que pagar mais. Tá. Então eu vou pagar mais. Tem que dobrar a aposta nele. Tem que dobrar a aposta. Detalhe, esse cara vem sem garantia nenhuma de resultado, não é porque ele teve resultado na outra empresa que ele vai ter na sua. Total. Pode dar conflito aqui dentro da cultura. O cara às vezes chega com um pouco de ego, estrelismo, sabe? E, cara, às vezes não dá esse fit cultural. Às vezes não bate o santo, né, entre aspas. A questão de tempo é a formação. Esse é o processo mais eficiente. Então, ou você paga ou você forma. Ou você forma. Aí você tá pagando com tempo, porque você tá formando o cara dentro do seu processo. Mas se tiver um método, dá para acelerar esse processo, né? Com certeza, Carol. Porque assim, quando você tem o primeiro pilar, que é o processo de venda padronizado, você forma um vendedor muito mais rápido. Se cada vendedor do seu time vende de um jeito ou não tem um padrão, cara, fica aquela mistura, aquela coisa, cada um vende do seu jeito, exatamente. Então, vendedor bom não está disponível no mercado. Você tem que formar o vendedor dentro do seu produto, do seu mercado, da sua cultura. Independente de onde ele veio. Independente. E aí abre um ponto muito importante, Carol. Processo seletivo. Boa. Processo seletivo, a maioria das empresas de todos os departamentos faz errado. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Uma empresa tá lá, precisa contratar vendedor, fala com o RH vai lá no Google, hoje no ChatGPT, né? Só abre a vaga quando já faltou a pessoa, né? Coloca assim, ó, vaga de vendedor
não sei o que lá. Aí o coisa traz um monte de requisito que ela não sabe nem o que é, que não vai nem usar, e aí anuncia a vaga. Vendedor, necessário experiência com CRM, necessário não sei o que lá, não sei o que. O cara olha para aquilo e fala, cara, isso aqui não é para mim não. E aí você perde no filtro inicial um monte de pessoas boas. Porque vendas é técnica, qualquer pessoa pode aprender, não é dom, não é talento, não é comunicação boa, não é jeitinho. Vamos guardar esse para fazer um parênteses depois. Boa. E você, dentro de um processo padronizado, você forma. E aí você pode perder um monte de gente com fome, com ambição, com querendo crescer, com vontade, porque você colocou no filtro inicial. Aí beleza, mas vamos seguir aqui. Conseguiu lá 15 candidatos. Aí você filtra pelo currículo primeiro, você filtrou 10. E aí você vai sair lá numa saga de 10 entrevistas. Você gasta 10 horas da sua semana, do seu mês, entrevistando as pessoas. E aí você entrevistou e tal, escolheu 5. E aí você chega nesses 5, traz ali, quando começa de fato você apresentar o que o cara vai fazer, a empresa e tudo mais, o que acontece? O cara fala, não, acho que isso aqui não é pra mim. E aí você gastou um monte de recurso, um monte de gente, e seu tempo, que é o mais precioso, dentro de pessoas, e aí não vinga ninguém. Pô, tinha 5 pessoas, né? 3 eu aprovei, os caras saíram aqui, desistiram. Eita. É o que acontece. Como que é um processo seletivo eficiente, Carol? Eu tiro o filtro inicial. Eu quero pessoas que tenham sangue nos olhos e queiram crescer junto comigo. Que é aquela ambição e... Vendedor, sem experiência, acontecer. desde que eu tenha um processo de venda padronizado e replicável e já validado. Vendedor, sem experiência, não importa a idade, não importa o nível de escolaridade, tendo o básico ali, né? Sabendo conversar com o cliente, como pelo diz, menos. Tem dente na boca, sabe ler e escrever? Exatamente. Bem, eu trago todo mundo, eu inverto o processo, eu mostro tudo para ele, eu falo da empresa, eu falo do mercado, eu falo do produto, do serviço, eu mostro o meu plano de carreira, eu mostro o meu plano. Ele. Eu faço uma venda, você exatamente. Vende para ele, você virou o jogo. Eu faço uma venda para todo mundo junto ali. Aí eu falo, cara, o que eu tenho para oferecer é isso aqui, o trabalho é esse. Você quer dar continuidade? Quero. Quem não quiser, sai. E sim, algumas pessoas não se identificam e saem. Aí você reúne essa galera toda de uma vez só. Só que eu vendi futuro pro cara dentro do meu plano de carreira. Por isso que o plano de carreira é importante. Ó, aqui, cara, não é jeitinho, não é filho do dono. Você bateu meta, você vai avançar dentro do plano de carreira. É preto no branco aqui. Bacana? Bacana. Então eu vendi, o cara viu uma possibilidade de crescer, viu um futuro, não tá sendo exigido nada dele a não ser a vontade dele de crescer. Bacana. Filtra quem tem que filtrar ali dentro do contexto da pessoa querer sair. Agora vocês que ficaram, agora vocês vão me provar que vocês querem. Nossa. Agora eu escolho. E aí dentro dessa escolha fica muito mais fácil, porque esses que sairiam depois de serem escolhidos, eles já saem agora no início. Já limpou. E aí eu fiz uma venda, gerei desejo, muita gente sai dali e fala, cara, eu não quero saber o que é pra fazer, eu quero trabalhar com esse cara. Caramba. Porque aqui eu tenho visão de futuro, aqui eu posso crescer. E você inverteu o jogo ali. Inverte o jogo. Você sai daquele lugar de repelência de gente para um lugar que as pessoas desejam estar ali. Exatamente. Sensacional. E aí você descobre talentos. Com certeza. Mas, Diego, nessa jornada toda, ao longo desses anos todos, tem algum caso que você lembra, assim, essa pessoa improvável, veio de uma família improvável, de uma região improvável, de uma comunidade improvável, com uma escolaridade improvável e virou o jogo? Pra gente matar a vitimização aqui no Ninho. Vamos lá. Entra aí no meu Instagram, @EuSouODiegoRodrigues. Não me pergunte porque esse nome foi o cara do marketing que colocou. Porque antes era Diego.Rodrigues163. Ele falou, cara, isso aqui parece um e-mail, vamos mudar. E não tinha e tudo mais. Então, eu sou o Diego Rodrigues. Vai lá no Reels, desce um pouquinho a tela. Vocês vão ver a história do Ian Salvador. O Ian Salvador morava na comunidade do Chapéu Mangueira do Rio de Janeiro, né? Tirando o politicamente correto, na favela do Chapéu Mangueira do Rio de Janeiro. Tiroteio, ponto de droga e tudo mais. Ele trabalhava de mototáxi na comunidade, fazia uns bicos para limpar a piscina, tem ali o 2º grau, só, e vivia dentro daquele contexto. Entrou aqui na WhatsApp para poder aprender a vender. Aprendeu a vender, né? Dentro daquele cenário, dentro daquele contexto. Aprendeu ali, fez uma venda, 2 vendas ali, devagarzinho, bem devagarzinho e tal, com muita dificuldade. Até isso não é pejorativo, isso é questão cultural, até pela forma como ele falava, porque era um linguajar da comunidade. Você vai falar com uma pessoa que é um engenheiro, o cara se assusta, não conecta, acha que é golpe. Então, dentro das dificuldades dele, ele foi ali, fez uma venda, outra venda. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer. E aí ele me ligou ali, né, chorando e tudo mais, e falei, cara, eu quero mudar de vida, eu quero sair daqui, eu não quero mais essa vida pra mim.
E aí, dentro desse contexto, eu falei para ele, né? Dentro do processo de liderança, tirando toda a questão emocional e sendo racional dentro do que ele precisava daquele momento, eu falei, cara, chora o seu luto, sofre o que tiver que sofrer, lava o rosto, volta aqui. Eu vou te dar uma meta. Né? Imagina, o cara perdeu a mãe, eu vou dar uma meta pro cara. Nossa. Mas era necessário naquele momento, Sim. porque se ele viesse fraco, eu nem ia conseguir Não ia dar ajudar ele. certo, aham. Eu falei assim, ó, Papel do bate a líder meta, mentor, né? bate a meta, 10 vendas, eu vou te trazer aqui pra Sorocaba, passar 2 semanas comigo e eu vou te ajudar. Uau. Aí ele bateu a meta, ele me ligou todo feliz, bati a meta, mas eu não vou. Falei, como assim você não vem? Ele falou, quero outra meta, porque eu quero mudar pra Sorocaba. Olha Aí só. eu dei a meta pra ele ser promovido, ele bater todas as metas pra ele chegar no próximo nível, que era supervisor. Ele bateu todas as metas e ele mudou pra Sorocaba. Caramba. Então o Ian sai de uma pessoa que ganhava R$2.000 ali na comunidade, passa a ganhar 15, 18, 20. Hoje, acabou de se formar recente, inclusive esse vídeo conta essa história. Ele se formou diretor comercial, franqueado ali na legal. WhatsApp. E hoje ganha seus 20, 30 mil por mês aí, até mais que isso, dependendo da performance ali. Mas assim, é uma pessoa que totalmente improvável dentro de um contexto de ter que trabalhar até a comunicação do cara, de como ele falava, sem faculdade, sem experiência em vendas, dentro de um contexto completamente adverso, ele vira o jogo aprendendo, sendo humilde, né? Buscando uma liderança que pudesse ajudar ele dentro de um direcionamento para ele atingir o objetivo dele. Então hoje o Ian mora no Campolim, no bairro Nobre, em Sorocaba. Que legal, sensacional. Então já fica a experiência nessa dica. Essa é uma história, né? Imagina né, quantas milhares de pessoas passaram, né? Tayana, que estava vendendo brigadeiro no trânsito. Hoje Olha tem só. é dona de 2 escolas da WhatsApp. Né? Tem a Mayara, que é uma pessoa que passou pelo meu time e que só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. E essa união, né? A pessoa com sede e um líder que enxerga a oportunidade, que enxerga potencial naquela pessoa, né? Porque você precisa também acreditar na pessoa, né? Sim, por isso que a liderança é importante no processo comercial. Total. Em todas as áreas, gente. Todas as áreas. Quantas pessoas poderiam estar performando e rendendo e crescendo muito mais se tivesse uma liderança que enxerga nela valor, que enxerga nela potencial, né? A gente tem que acreditar nas pessoas, cara. Tem que acreditar, não tem opção. Sensacional. E isso muda não só a vida dele, mas quantas outras a partir daquilo, né? Exatamente. Sensacional. E Diego, então você trouxe uma frase aqui que eu quero abrir o parênteses. Venda não é dom. Venda não Fala é mais. dom, Carol. Venda é técnica e qualquer pessoa pode aprender. Então não tem que ser falante, não tem que ser simpático, não tem que ser gente boa. Ó, venda, ela tá no mesmo patamar, e a galera pode achar que é exagero nisso, mas eu vou te provar agora. Venda está no mesmo patamar de engenharia, de advocacia, de contabilidade, agora você vai arranjar da briga, medicina, inclusive. Agora os haters vêm. Vendas está no mesmo patamar do médico, do contador, do advogado. Por quê? Alguém nasce contador? Não. Tem que ter uma formação técnica para isso. Tá. Alguém nasce médico? Não. Não. Ó, empresário. Cara, o cara pode se formar empresário dentro do contexto. Ao longo né? Ao longo. Pô, até outras funções. Ele pode se formar. Pô, você consegue aprender ali. Mas, de fato, até empresário... Cara, ninguém nasce empresário. É fato. Mas, assim, ninguém nasce médico, ninguém nasce contador, ninguém nasce engenheiro e ninguém nasce vendedor. Não é o cara que fala bem, não é o cara que é extrovertido, não é o cara que é comunicativo. Tem várias pessoas no meu time que são tímidas, introvertidas e performam muito bem, inclusive. E vende. Porque vendas é técnica. A partir do momento que você aprende, e voltando para o contexto, que vendas é condução, é você conduzir uma pessoa para que ela tome uma decisão de algo que vai ser benéfico para ela, quando você aprende essa metodologia, essa técnica, qualquer pessoa pode aplicar. Então aquela é mito, não, tem que ser totalmente até mito. Falastrão, né? O cara pode ser bom de muito bom, lábia. o cara pode ser muito bom, pode ter ali muito bem comunicativo, né, se conectar bem com as pessoas. Ele consegue vender, ele pode ser um vendedor bom ali sem a técnica, só que ele não consegue replicar. Ele não vai conseguir ensinar extroversão, né, ser extrovertido, nem sei se extroversão seria uma palavra correta. Extrovertido. Mas ele não vai conseguir ensinar o cara a ser extrovertido. Ele não vai conseguir ensinar o cara a falar bem, assim, dentro desse contexto. É o jeito dele, né? Então, o jeito dele pode trazer um certo resultado, mas ele não consegue replicar. E em venda, se não consegue replicar, não presta. Boa. Gente, eu espero que vocês estejam anotando, porque eu tô anotando pra caramba. Não sei aí, mas eu tô anotando pra caramba, porque aqui tá uma verdadeira aula. Agora, Diego, a pergunta que não quer calar. Como é ser liderado pelo Flávio Augusto? Olha... Eu tô curiosa, a galera deve estar curiosa também. Como é ser liderado por esse mestre das vendas, né? Como que é o nível de pressão aí, de verdade? Fala pra gente. É bom e é difícil. Imagina. Porque assim, o Flávio, por ser o Flávio, né? Porque primeiro,
Cara, você imagina, eu tô no meu contexto da minha vida, cheio de problema, e aí eu vejo um bilionário na internet. E aí esse bilionário lança um processo seletivo online onde qualquer pessoa pode se matricular. Eu entro nesse processo seletivo, sou aprovado, sem experiência em vendas e começo a aprender a vender. E, pô, era um cara que eu já admirava ali dentro desse contexto. E aí eu vou atingir no estado e passo a ser liderado por ele. Diretamente. Diretamente por ele. Ele vendia com você. Não, ele não vendia, ele me formou dentro do processo. Caramba. Então ele formou toda a turma ali, inicial da WSP. Inclusive eu assumi a cadeira dele, né? Quando ele avançou, quando ele criou o Class Club MLS, eu tive o desafio de assumir o lugar dele dentro da WSP, que é hoje a cadeira de diretor comercial ali, né? Caramba. Do líder da plataforma. Mas o ponto é, por ter essa admiração e respeito, não é nem ele que acaba cobrando. Ele cobra, tá? Ele cobra. Imagina. Ele puxa, ele cobra, ele te desafia. Mas o ponto é, por toda a admiração que você tem e o respeito, né? E, pô, foi um cara que me deu uma oportunidade, de fato, de mudar a minha vida através de vendas. Você se dá uma autocobrança. Quando você não consegue ter um resultado esperado, você fica até com vergonha, meio inseguro de falar com ele. Aquela coisa de não posso ferrar, né? Então, assim, não é nem que ele cobra, ele nem precisa cobrar. Só o peso Mas, de da fato, presença. ele cobra, de fato, ele puxa. E é legal ser liderado por Flávio porque ele te desafia, assim. Ele puxa o melhor de você ali dentro da sua capacidade de produção. Então, é muito aprendizado, é uma pressão grande, E, cara, é muito bom. Que legal. Né? Tem as partes desse peso, sim. mas tem as partes boas de aprendizado, de crescimento. Eu acho que o Flávio foi um cara que conseguiu extrair de mim toda a vontade de crescer que eu tinha, sabe? Porque eu sempre tive vontade de crescer, mas ela não era externada em ações. E ele mostrou que de forma prática e objetiva dá pra você, dentro do processo de liderança, dá pra você conseguir realmente ter uma performance, atingir seus objetivos e mudar a sua vida. Todo mundo conhece o Flávio como um bom vendedor, né? Um bom empresário, mas o Flávio é um bom gestor de pessoas. Imagina. Ele é melhor do que qualquer outra habilidade. Pra chegar onde chegou tem que ter, né? Melhor que qualquer outra habilidade, ele é um bom formador. Que legal. E, Diego, em algum momento dessa jornada, dessa tua construção toda enquanto vendedor, enquanto diretor, enquanto, né, agora mentor, você duvidou da tua capacidade, precisou desse estímulo, dessa puxada do teu mentor, do teu líder? Eu acho que quem não duvida, quem falar que não duvida tá mentindo, Carol. Todo mundo duvida em algum momento, né, da sua própria capacidade. Será que eu vou conseguir, né? E vai vencer esse obstáculo? Vencer o obstáculo e tudo mais. O ponto é, quando lá na pandemia o Flávio apresentou o processo seletivo para entrar na WSP como vendedor, eu olhava para aquilo, e aqui tem um ponto importante, principalmente para a galera mais vendedora aqui. Eu trabalhei muitos anos no Carrefour, né? Eu venho de família pobre, isso não é clichê de internet, né? Minha mãe só estudou até a 4ª série, né? Quando separou do meu pai, era 3 filhos, por isso que eu trabalho desde os 11 anos de idade. Então, a gente passou muita dificuldade de ter dinheiro, dia que não tinha dinheiro para comprar pão e tudo mais. Então, eu venho dentro desse contexto. E aí, eu trabalho no Carrefour, vou avançando no Carrefour, né? Faço o bico de garçom para poder pagar uma faculdade de administração, para poder, né, ser promovido lá dentro. Legal. Começo a trabalhar na matriz, começo a trabalhar na matriz. O Carrefour, como qualquer outra grande empresa, quando vai fazer alguns projetos, ele contrata consultorias. E uma consultoria que o Carrefour sempre contratou é a Accenture. Tá. E a Accenture, cara, a galera é um nível alto. Então, o cara estudou fora, fala 3 línguas e tudo mais. Puxa a régua, né? Puxa a régua lá pra cima. Então, toda vez que eu via uma oportunidade muito grande, automaticamente, dentro da minha síndrome de vira-lata e dentro do contexto da onde eu vim, o que eu pensava? Isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui é pra galera da Accenture. Porque a galera da Accenture era a minha referência de alto nível. Quando o Flávio apresentou o processo seletivo e ele mostrou o plano de carreira e numa determinada etapa tem a Universidade da Matrícula, onde você passa por uma formação empresarial, meu primeiro pensamento foi o quê? Isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra galera da Accenture. Nossa. Foi a primeira coisa. Só que beleza, eu queria só aprender a vender. Eu nem tava pensando em virar tinha diretor. essa ambição toda de crescimento. Não é que tinha ambição. Eu não acreditava que seria possível pra mim. Tá. Por quê? Trabalhei no Carrefour, né? Venho de família pobre, né? Fiz uma faculdade genérica que é administração. Depois fiz análise de desenvolvimento de sistemas, na faculdade pública. Mas assim, aquilo era, na minha cabeça, aquilo era muito alto, porque minhas referências eram baixas. Eu não tinha ninguém como o Flávio me falando que eu era capaz daquilo. E aí, só que eu tava num outro nível de maturidade. Até os 37 anos de idade, eu nunca tinha trabalhado com vendas. Caramba. Então, assim, dentro desse processo, eu já tinha 2 filhos, né? Então, eu tava ali dentro de um contexto de que, cara, pandemia,
eu tô com quase 40 anos, talvez essa seja a minha última oportunidade aqui de construir alguma coisa. Então esse cara é bilionário, deixa eu fazer o que ele tá falando pra eu fazer e vamos ver o que acontece. Alguma coisa de bom deve ter aí, né? Então eu tive a maturidade e humildade de executar o que estava sendo proposto. Tá. E ali, cada resultado que eu ia atingindo, eu ia acreditando mais que aquilo era possível pra mim. Legal. Então o resultado, ele te faz acreditar. Massa. Isso dá autoconfiança. Com certeza. Sensacional. Eu até tô lendo um livro que o Joel indicou pra gente, que é o 10x é mais fácil que 2x. E tem um pedacinho que ele fala exatamente isso. Quando você tem uma conquista, você muda a tua identidade. Você não tem como mais ser aquela pessoa antes daquela conquista. E esses avanços, esses ganhos, e aquela venda que eu comentei essa semana, né, que eu fechei, cara, mudou alguma coisa lá dentro. Muda a autoconfiança, muda a percepção de si, muda o que você vai fazer, muda a identidade. Então, esses micro resultados muda completamente o drive lá dentro, que muda o teu destino. Não tem volta, né? Sim. Não dá para desver, né? Não dá para desver, esse é o ponto. Sensacional. Diego, deixa um recado pra gente. O papo foi bom, né, gente? Sensacional. Tem uma aula aqui e se pudesse, né, a gente podia, mas não pode. Hoje tem um evento muito importante, né, que eu sei que vai ser algo marcante aí na história dos mentores. Mas deixa um recado, tanto para o empresário que ou não tem um time de vendas, ou está com um time meio capenga ali, precisando performar, ou para aquele vendedor que às vezes precisa, né, acreditar mais no processo e fazer um resultado diferente. Bom, primeiro para o empresário, uma dica muito importante para você. Separe o seu tempo e coloque pelo menos 60% dentro da área comercial. Todas as demais áreas da sua companhia, e respeitando todas as áreas que são totalmente importantes dentro do contexto geral, você consegue contratar um advogado, você consegue contratar um financeiro, você consegue contratar um cara de TI. Agora, o vendedor você não contrata, você tem que formar. E para você formar o vendedor, você precisa estar à frente do processo. Não como ali, talvez, na linha de frente, mas liderando essa frente, para que você domine esse processo e você não fique dependente. Então, você que hoje está sofrendo com CAC alto, que está sofrendo com falta de vendedor no mercado, que está sofrendo com dificuldade de contratação, assuma você essa frente, delegue todas as tarefas, olhe sua empresa como um macro, delegue todas as suas tarefas fazendo uma gestão de pessoas boa, direcionando as pessoas, fazendo uma gestão financeira, uma gestão de processos, para que isso te gere tempo, para que você invista tempo dentro do seu comercial. É isso que vai fazer a sua empresa crescer. Para você que é vendedor, eu, em muito tempo da minha vida, fui um cara que não tinha uma visão muito clara de onde eu ia chegar, né? Dentro do meu contexto, dentro de fazer uma faculdade que era que eu poderia pagar e não que eu queria, dentro de um contexto de estar num modo reativo, né? Não era num modo ali de você tomar a frente, de tomar a liberdade. Vendas te traz liberdade. Só que vendas vai te trazer liberdade a partir do momento que você mudar o seu comportamento, você agir como aquilo fosse a tábua de salvação da sua vida. Porque vendas é muito mais comportamental do que técnico. A técnica é muito importante, aprenda sobre técnica, tem várias no mercado que vão te ajudar, mas o fato é, pensa na pessoa que mais você ama, que você morreria por ela. Se essa pessoa estivesse doente e o único remédio fosse você fazer uma venda hoje, 10 vendas hoje, você faria ou não faria? Eita. Qualquer pessoa faria, pegou Carol. pesado, né? Qualquer pessoa faria. Dá um jeito. Então, a gente entende que é comportamental. Boa. Então, se é comportamental, muda seu comportamento para que você possa atingir seus objetivos, porque vendas é libertador. Show, sensacional, sensacional. Que aula, hein, gente? Bom, Diego, fala pra gente de novo como é que o pessoal te encontra, tanto pela Tech Sales, tanto, né, pelo teu perfil pessoal, como é que o pessoal te conecta? Bom, nosso projeto que a gente ajuda empresários, né, a fomentar todo esse processo comercial é o Tech Sales Club. Tech de tecnologia, Sales de venda. Quem não está entendendo, o WhatsApp Online. Tem outro canal aí. Tech Sales Club é o nosso projeto onde a gente implementa esse processo de venda, esse processo de estruturação comercial em vários modelos de negócio, mostrando que funciona para médico, para advogado, para contador, para empresário, para empresas B2B, B2C, B2G. Tem o meu perfil, eu sou o Diego Rodrigues. Perfeito. E tem também, para quem quer se inspirar dentro desse processo de venda, a Wiser Sales Platform, que é a plataforma de vendas da WhatsApp, que é esse canal que é quase, a gente brinca, fala que é quase que um projeto social, que a gente dá a oportunidade para as pessoas aprenderem sobre vendas ali. Aprende lá. Se Aprende quiser vender, lá, passa ainda pelo ganha processo os trocos. seletivo. Ainda ganha o dinheiro. Passa pelo processo seletivo, sendo aprovado, vai ser treinado para vender nossos produtos digitais na WhatsApp. Legal. Dá para fazer uma bela renda extra, uma renda principal. E dentro desse processo,
você aprende técnica de venda e mentalidade de venda. Domina essa metodologia. Isso é para o vendedor, obviamente, não para o empresário, que o empresário está numa outra fase. Foco, né? Outro foco. Maravilhoso, perfeito, Diego. Obrigada pela tua contribuição, pelo teu tempo. Anotei coisa pra caramba aqui. Foi verdadeiramente uma aula. Depois você volta, assiste de novo, porque com certeza você consegue extrair muito conteúdo daqui para melhorar as suas vendas, teu time de venda, tua liderança e, consequentemente, o dinheiro no teu bolso, porque lucro é bom e eu gosto, né, gente? Obrigada, pessoal, e até o próximo podcast.